Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Olá, pessoal. A Fundação Bezerra de Menezes está nos oportunizando fazer uma excelente reflexão. Além de excelente, extremamente necessária. No mês de janeiro de 2022, nós estamos conversando, refletindo sobre a paz nos seus mais diversos aspectos. E hoje nós vamos conversar sobre a vivência da paz em tempos desafiadores. E olha que nós estamos vivendo tempos extremamente desafiadores. Pandemia, doenças, mortes, enchentes, agressões gratuitas nas redes sociais, e tantas outras, né? Tantas outras situações, para a gente citar só algumas. Então, a grande pergunta é possível viver em paz em tempos tão turbulentos, tão desafiadores? Essa é a grande questão. E a gente antecipa a resposta dizendo que sim, sem querer simplificar a complexidade da vida, porque nós sabemos que a vida tem a sua simplicidade no âmbito, na grandeza da sua complexidade. Mas aí o que é a paz, né? A paz, a origem da palavra é do latim pax, ausência de guerra. E se a gente ampliar esse conceito de paz, atualizando, a gente vai entender que paz é calmaria, tranquilidade, serenidade, harmonia, concórdia. Então, como é que se vive tudo isso em tempos tão desafiadores? E a gente foi pedir ajuda aos especialistas, não aos especialistas teóricos, mas aqueles especialistas práticos, aqueles que conseguiram, através da sua própria vivência, sua própria experiência, vivenciar um estado de paz, de calmaria, de serenidade diante da turbulência, dos desafios, das dificuldades. Nós vamos começar pedindo a ajuda de Gandhi, Mahatma Gandhi, a grande alma, aquele que foi um pacifista ativista. Conseguiu se manter em estado de paz no meio de tanta turbulência próprio daquele momento histórico em que ele viveu. Veja, eu separei aqui algumas frases, algumas reflexões do Gandhi, né, sobre essas questões. Ele dizia assim: não existe um caminho para a paz é o caminho. Então veja o quanto é atual o que ele coloca para a gente. Ele faz um convite, uma reflexão, para que a gente observe que a paz é de dentro para fora. Para que a gente viva experiências pacíficas, é necessário que a gente trabalhe internamente a paz em nós. Ele também coloca assim: o mais perfeito ato do ser humano é a paz. E uma outra frase perfeita que cabe muito bem na nossa conversa de hoje ele diz assim: é um grande privilégio ter vivido uma vida difícil. Ou seja, aquela dificuldade que ele experimentou à sua época, diante de tantos preconceitos raciais, de tantos abusos, tanta discriminação, ele coloca que foi exatamente aquela dificuldade, ou aquelas dificuldades, que se transformaram naquele burilamento, na grande percepção que era necessário vivenciar um estado de paz, de não violência, para estabelecer aquela paz fora dele, ou seja, no seu entorno, na sua vida. Então, um grande mestre para nós, nos ensinando sobre a paz. Um outro que a gente lembrou, que viveu também uma experiência de muita dificuldade, de muita violência e de muita privação, foi Nelson Mandela.
Foi também um pacifista ativista, lutando contra as leis do apartheid na África do Sul. Então, ele foi preso, foi condenado à prisão perpétua, só para a gente ter ideia. Em 1964, Nelson Mandela é condenado à prisão perpétua. E só lá em 1990 há uma revisão dessa pena e ele é libertado 26 anos depois. Agora imaginemos o quanto de dificuldade, de problemas ele vivenciou, de agressões e abuso ele viveu antes e depois da prisão. E ainda assim foi um homem que na sua luta viveu uma luta de paz. Ou seja, vivenciou a paz em momentos desafiadores. E a gente também separou aqui algumas frases do Nelson Mandela para nos servir assim de bússola orientadora. Ele coloca assim: não se apresse, pense, analise, então haja. Ou seja, é outro mecanismo, outro recurso onde a gente consegue, sendo desafiado, a gente consegue se manter em paz se primeiro pensar, analisar, para depois agir, para não estar reproduzindo aquela experiência de violência contra nós mesmos. Uma outra frase bem bacana do Nelson Mandela, que também nos indica uma boa maneira de viver em paz, apesar de tudo, apesar de qualquer coisa, ele coloca assim: julgam que considero demais o que há de bom nas pessoas. Então, é uma crítica que tenho de tolerar e tentei me ajustar, porque, sendo assim ou não, é algo que julgo benéfico. Então, essa é outra grande dica preciosa. Enxergar o que há de bom nas pessoas e no mundo. Isso nos possibilita enxergar o que há que não é muito bom, mas também verificar que a vida não é só isso. Então, nos dá uma cota de força, como ele mesmo colocou, né? Tolerância para lidar com as adversidades. A gente também escolheu outro mestre, outro grande mestre, Martin Luther King. Foi também um pacifista ativista que lutou contra a discriminação racial no seu país, nos Estados Unidos. E mesmo assim, ele diz: eu tenho um sonho. Colocou assim: digo-lhes hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades e frustrações do momento, ainda tenho um sonho. Ou seja, ele enxerga que estava vivendo tempos de dificuldade, tempos de frustrações, tempos de violência e discriminação. Mas ele diz assim: eu ainda tenho um sonho. Tenho um sonho que um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos de antigos escravos e os filhos de antigos proprietários de escravos poderão sentar-se à mesa da fraternidade. Olha que maravilha! É uma dica importante a gente perceber que é muito necessário para a manutenção de um estado de paz não conservar o ódio, mesmo que tenha sido resultado de atitudes, atos, gestos de violência contra nós. Então, apesar da violência externa, apesar de toda discriminação, ele coloca essa esperança, esse sonho de ver a humanidade vivendo de forma mais fraterna. E ele, que se inspirava em Gandhi e em Mandela, ele dizia que só se conseguiria isso com a manutenção da paz. Nós trouxemos também uma mulher para nos servir como exemplo de luta e de vivência da paz, Maria da Penha, brasileira, nordestina, cearense. Sofreu imensas violências do seu ex-marido, companheiro à época, e culminou com a tentativa de assassinato, onde ele enquanto ela dormia, ele atira para matar e deixa a Maria da Penha paraplégica. Toda a violência não foi suficiente para lhe tirar o seu estado de paz e de convicção. Então se tornou uma ativista pacifista e a partir da sua luta, experimentada no próprio corpo,
uma luta contra a violência doméstica, a violência contra as mulheres, ela cria uma lei. De uma forma pacífica, porém lutadora, ela cria a Lei Maria da Penha, para proteger homens e mulheres, especialmente as mulheres, contra qualquer tipo de violência. Mas nós trouxemos para encerrar frases de um outro pacifista ativista, o Viktor Frankl, um neuropsiquiatra austríaco que viveu nos campos de concentração, porque ele era judeu, sua família judia, e todos na época da Segunda Guerra, foram levados para campo de concentração. E lá vivenciou e experimentou todo tipo de violência, todo tipo de adversidade, e ainda assim manteve um estado de paz, uma condição de paz. Ele escreve: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Ou seja, é uma atitude, a decisão de estar vivendo de forma pacífica, apesar das turbulências da vida, é uma escolha de atitude. Ele coloca ainda: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós próprios. Então, com essas recomendações, com essas lições de vida, nós compreendemos que é sim uma escolha. Nós podemos viver em paz, apesar de todos os desafios, todas as violências e todas as turbulências. Nós pedimos a Jesus que nos dê essas condições internas, interiores e espirituais para vivermos a paz em nós. Assim seja e assim será.